Retomamos então a questão da discussão da era Vargas, pelo papel que ele tem, Getúlio tem no desenvolvimento político do país. Em agosto de 54, no meio daquela crise política produzida, né, por um golpe fabricado, por um golpe que foi financiado, como denuncia o próprio Tancredo Neves, que era ministro do Getúlio, e que depois vai ser um dos políticos que vai conduzir a reabertura democrática pós 1980, quando o país aos poucos caminha para a democratização e o próprio Tancredo é eleito indiretamente dentro do Congresso presidente da República. Os brasileiros não votaram, mas uma maioria de deputados, num acordo político conduzido pelo Tancredo e pelo Sarney, acabam escolhendo o Tancredo para presidente do país e o Sarney para vice. O Sarney, que tinha sido líder do partido da ditadura, para vice-presidente. O Tancredo morre, não assume, e o Sarney assume por mais 5 anos, conduzindo um governo ainda, portanto, sob tutela dos generais. O Tancredo falava abertamente, claramente, que foi um golpe induzido, um golpe preparado, fabricado, financiado, como nunca tinha se visto no Brasil. Um golpe para agredir um governo nacionalista, um governo que tinha um projeto nacional, um governo de centro-direita, que está sendo afastado neste momento com amplo apoio, com a participação, a colaboração de um governo republicano dos Estados Unidos. É o Eisenhower, presidente que está no poder nos Estados Unidos, e o Getúlio, que havia acabado de nacionalizar o petróleo, sofre o mesmo destino do governo do Irã, que um ano antes tinha feito a mesma coisa, nacionalizado o petróleo no Irã, e o Getúlio é afastado no meio de um processo golpista, no qual se cria uma indignação popular artificial, que não era suficiente para abalar o prestígio do Getúlio entre a maioria da população, e, portanto, as eleições de 55, em outubro de 55, fariam um sucessor, e a característica do processo é que o Vargas fizesse esse sucessor, por isso o golpe é um golpe para impedir também a continuidade do governo Vargas, da era Vargas, não mais conduzido pelo Getúlio, mas por alguém que ele escolhesse para governar, o sucessor dele. E aí, no meio desse processo, para conter o golpe, o Getúlio acaba cometendo suicídio. O Tancredo destaca que o golpe era um golpe que anteciparia o que aconteceu em 64. O suicídio do Getúlio acabou interrompendo o golpe. Havia uma questão polêmica sobre quem seria o sucessor do Getúlio com a morte dele. Ele não indicou um herdeiro político, mas as forças getulistas, o Getúlio era grande demais e por isso ele não cabia num único partido político, havia o getulismo e dois partidos políticos basicamente incorporavam a presença do Getúlio na política nacional, o PSD, Partido Social Democrático, e o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que era uma vertente de centro-direita conservadora, na qual estavam grandes empresários, grandes proprietários de terra e também políticos tradicionais brasileiros, como o próprio JK, que vinha de uma carreira política, era governador de Minas Gerais durante o governo Vargas, e do outro lado, no outro campo político, um espectro de centro moderadamente de esquerda, por conta das suas políticas sociais, por conta das políticas da legislação trabalhista, dos interesses que estavam ligados a isso, que é o PTB. O PTB e o PSB se unem para lançar o JK como presidente e o Jango como vice dele. Havia uma discussão que dizia que o Jango era dificilmente um candidato que ganharia as eleições, não era um candidato competitivo na visão dos políticos tradicionais, por conta da resistência que parte da elite tinha por ele representar essa corrente mais ligada aos sindicatos, aos grupos urbanos de trabalhadores, aos trabalhadores rurais. E por conta disso se escolheu um candidato muito moderado à direita, que era o JK, como o líder da chapa. Uma coisa importante nestas eleições, nessa época, não tem reeleição. Então o Getúlio não era candidato à reeleição, ele era
né, candidato a fazer o sucessor dele. Então não há reeleição e você não vota na chapa, embora os dois são membros de uma coligação política, você não vota na chapa. Há duas eleições simultâneas. Você vota para presidente. Eu quero que o presidente seja o Beltrano, fulano, e depois você vota para vice-presidente. Eu quero que o Beltrano seja o fulano ou ciclano. E nesse caso, podia, inclusive, acontecer de votar de presidente numa chapa e esse ser o vitorioso, e a população votar num outro vice-presidente de uma outra coligação, de uma outra chapa para vice-presidente. E isso criar, né, um antagonismo, porque teria dois representantes de campos diferentes, né, governando juntos, ou a princípio, né, no mesmo governo, embora o vice-presidente só assume no afastamento do presidente para missões diplomáticas, saída do país ou algum tipo de impedimento. Isso quer dizer que podia acontecer um dia um desastre de tu eleger um presidente de uma corrente e um vice de uma outra corrente. Isso não aconteceu em 55. A chapa Jango JK sai vitoriosa. Eles disputam contra a UDN do Juarez Távora. A UDN, que era aquele grupo do Carlos Lacerda. O Juarez Távora também é um militar conservador, ultraconservador. E contra o Adhemar de Barros, que era o representante da coligação paulista dos grupos de cafeicultores, que tinha sido governador de São Paulo e que curiosamente sai também por uma chapa, né, aonde tu tem outros representantes do PSD e do PTB. Vejam bem que nesse momento podia ter inclusive isso. E em quarto lugar vai ficar nessa eleição o fascismo brasileiro, o nosso fascismo brasileiro, o Plínio Salgado, pelo PRP, o Partido da Representação Popular, que é, na verdade, o Partido Integralista recalchutado. Né? E a chapa JK Jango acaba saindo vitoriosa. Um setor, no entanto, que havia se envolvido no golpe em 54 contra o Getúlio e que foi anistiado pelo Café Filho, que é o vice do Getúlio, que assume o governo com a morte do Getúlio e que é acusado de estar envolvido na conspiração, ele tinha interesse em substituir o Getúlio, acaba se insurgindo, tentando impedir a posse dos novos governantes. A eleição é em outubro e novembro há uma tentativa de golpe de novo. O país está vivendo uma instabilidade, né, promovida pelos setores mais reacionários que não aceitam as decisões democráticas. E aí entra em cena o Marechal Lott, Marechal Teixeira Lott, que em 60 vai ser candidato dessa mesma coligação que elegeu o JK e o Jango. E o Lott, né, em novembro, ele acaba, né, reagindo a esse golpe e dá um antigolpe, que ele chama de um golpe preventivo, prendendo os principais golpistas e ocupando os prédios governamentais, estações de rádio e jornal, né, entre outras coisas, como forma de conter o golpe. Embora ele seja ministro do Café Filho, né, ele age por conta própria, né, e assegura a posse dos novos governantes, né, que assumem em 56. Né. O JK é um governo de visão desenvolvimentista, né, um governo que vai priorizar a abertura de estradas de rodagem, de caminhões, em vez de as estradas de ferro, que eram vistas como muito caras, mas que têm um papel mais importante no desenvolvimento das grandes nações, enquanto que a entrega a carga para caminhoneiros são empresários pequenos ou grandes, que são grupos privados que vão administrar transporte de carga. E aí tu tem muito mais trânsito nas estradas, tu tem que dividir a carga em caminhões em vez de trens, tu tem um frete para cada caminhão, então é uma política que foi mais complicada, mas o JK também está envolvido muito na introdução da indústria do automóvel no Brasil, e por conta disso, das grandes montadoras, e por conta disso interessa para ele as estradas, para os caminhões e para os automóveis rodarem. Ele tem um slogan, 50 anos em 5, para isso precisa desenvolver 50 anos em 5. O JK também tem um plano de metas para as áreas estratégicas como indústria, energia, educação. É ele que constrói Brasília. A ideia de que uma capital no centro do país integraria melhor o país e ao mesmo tempo tornaria ela mais segura do que no litoral, quando era no Rio de Janeiro, que ficava muito exposta a ameaças de potências estrangeiras.
O governo se endivida muito por conta destas políticas desenvolvimentistas, mas o país segue num período de crescimento. Os grandes partidos políticos, como eu disse, são o PSD, que é um partido getulista. Nesse está o próprio Juscelino, está o Tancredo Neves, que foi o ministro do Getúlio, então banqueiros, né? E a oposição reacionária, né, que ao mesmo tempo que a reacionária é ultraliberal, não concorda com a participação do Estado, portanto desses partidos desenvolvimentistas, industrializantes, que é a UDN, congrega grandes banqueiros, empresários ligados aos Estados Unidos e os donos dos veículos de comunicação, que foram aqueles que conduziram a conspiração contra o Getúlio. Então tu tem o Lacerda, que é ligado à comunicação, o Chateaubriand, que é considerado o principal empresário no período da área de comunicação, o Roberto Marinho, futuro dono das organizações Globo durante a ditadura militar, o Sarney, o ACM, que vocês não conhecem mais, mas era conhecido na época da ditadura como Toninho Malvadeza, o ACM, que era um coronel, que era o líder político da Bahia. Hoje o neto dele comanda Salvador, já há algumas gerações esse grupo mantém o controle político em Salvador, embora partidos políticos de centro-esquerda tenham assumido o comando do estado da Bahia, né, mas os ACM ainda são muito fortes nessa região. E o PTB. O PTB era o partido que mais crescia no país. Entre 1945 e 1960, o PTB está em franca ascensão. Então, o golpe em 54 e o golpe em 64 também tem muito para conter o crescimento do PTB, já que o PTB era o partido das camadas urbanas, o partido que era mais ligado, como a gente disse, aos sindicatos, né? É forte nas grandes cidades, é um partido nacionalista, no sentido do nacionalismo do terceiro mundo, que é desenvolvimento econômico e não aquela coisa racial do nacionalismo europeu. Né? Defende a participação do Estado na economia e tem como os principais expoentes justamente políticos que vêm do Rio Grande do Sul, da base do Vargas, né? Aquela ideia, né, que moldou o Getúlio de crescimento e desenvolvimento econômico. Né? O próprio Vargas, o João Goulart, o Jango, que agora é vice do JK e mais tarde vai se tornar presidente da República, e é o presidente que vai ser cujo governo vai ser interrompido em 64 com o golpe, e o Brizola, né, que vai ser governador do Rio Grande do Sul quando o golpe começar a ser elaborado, aquele golpe de 54 que vai tentar reacontecer em 61, que vai tentar de novo em 64, quando vai ter sucesso. Em 1960 tem novas eleições. E aí o Teixeira Lott é aquele marechal que foi o marechal que comandou a resistência, ele é lançado para candidato à sucessão do JK. De novo, se achava que o Jango não era um candidato competitivo, embora nessas eleições de 55, o vice-presidente, que foi eleito de forma separada, uma eleição separada, ele faz mais votos do que o presidente. O Jango foi o mais votado na eleição. Né? E agora em 60, de novo, com o receio de que o Jango pudesse não emplacar uma eleição, eles lançam o herói da resistência democrática, o militar, o Lott, para candidato. O Lott é um excelente militar, é uma pessoa que tem um ótimo caráter, mas ele não é um político profissional e por isso ele não domina certas habilidades de, né, mobilizar a população, mobilizar o eleitor, fazer discursos eloquentes, e o vice dele é o Jango. E eles vão disputar essa eleição com um político tradicional, que vai contar com o apoio da UDN, que é o Jânio Quadros. O Jânio Quadros era prefeito de São Paulo, e o Jânio Quadros, que é uma figura muito controversa, muito conservadora, moralista, que defendia o fim do uso de biquíni nas praias, o fim do uso de biquíni nos discursos de Miss, que era contra jogos, mas que condecorou o Che Guevara quando o Che Guevara esteve em Porto Alegre, porque ele era um cara muito malandro como político. Ele tinha um slogan, que ele ia varrer a corrupção do Brasil. Aquele discurso de que o Getúlio era corrupto, que foi fabricado pela imprensa, foi um discurso que foi muito usado durante os governos do JK também.
tentando associar a corrupção diretamente com o presidente. E aí o Jango vai pegar carona nisso com o discurso da vassourinha, né? De que ele ia varrer, bota a vassourinha lá, que ele ia varrer a corrupção do Brasil. Na verdade, vai varrer para baixo do tapete. E o Juscelino, né, desculpe, o Teixeira Lott acaba perdendo as eleições para o Jango, de novo. Né, o Jânio, desculpa, o Teixeira, desculpa, vamos voltar aqui que tem um pequeno, né, erro. O Juscelino, né, o sucessor do Juscelino, que é o Teixeira Lott, acaba perdendo as eleições para o Jânio, eu acho que eu disse Jango, né, e o Jânio, com apoio dos setores mais reacionários, se elege presidente em 1960 para governar a partir de 61. Ele não tem um programa claro de desenvolvimento nacional. E aqui está o Juscelino entregando a faixa presidencial para ele, com um detalhe que o vice eleito é o Jango. O vice do Jânio não se elegeu o vice do Teixeira Lott para vice-presidente, então deu aquele problema complicado de tu ter um presidente e tu ter um vice de uma outra corrente. E aconteceu, né, em 1960, com o detalhe de que o Jango, o João Goulart, foi mais votado que o próprio Jânio Quadros. Portanto, se ele tivesse sido candidato a presidente, ele teria sido eleito. Né? Mas havia aquela resistência à indicação do nome dele, e com isso ele acaba, né, sendo vice e acaba sendo o mais votado na eleição. Né? O Jânio, no entanto, renunciou em 61. Ele governou por pouco mais de 7 meses e renuncia, deixando uma carta testamento muito semelhante à do Getúlio. Renuncia um dia depois da morte do Getúlio. Há muita insatisfação com o governo logo no início. É um governo que não tem projetos econômicos para o país. A inflação está começando a assumir uma característica de alta, de subida de preços. Né? A política econômica dele é desastrosa, ele tem um discurso moralista, ele tem problemas com alcoolismo, segundo circulava né, no meio das pessoas mais próximas ao presidente. Há uma certa insatisfação crescente e ele tenta conter isso aplicando um autogolpe, ele tenta derrubar o governo dele para ele se tornar ditador. Né? E para isso ele se espelha no que Getúlio fez em 54, em agosto, 24 de agosto de 54, quando Getúlio renunciou como forma de conter um golpe. O Jango quer dar um golpe, ele não pretende se matar, mas ele usa a data, né? Faz apenas 7 anos da morte do Getúlio, ele usa a data como maneira de tentar se colocar como um novo Getúlio e angariar apoio popular. Ele escolhe, segundo alguns, a data de 24 de agosto para renunciar, justamente, né, se espelhando no Getúlio. Na mesma data, há muita comoção nesses dias, as pessoas botam vela na janela, há procissões, há manifestações nas ruas, lembrando o Getúlio, há gente que aplaude nas janelas. Né? O país tem essa data marcada, a ditadura vai tentar acabar com esse tipo de memória sobre Getúlio, mas a população, né, tem essa data muito marcada, e o Jânio Quadros tenta usar essa data em benefício próprio. E aí ele faz, inclusive, uma carta muito próxima da carta do Getúlio, a carta que o Getúlio fala que sai da vida e entra para a história, e o Jânio faz uma carta muito parecida: forças ocultas me impediam de governar e atender à vontade do povo e outras coisas. Só que consta, né, de pessoas próximas que ele tomou um pilecão, né, bebeu muito no dia, na véspera, lá pelo dia 23, ficou mal. No dia 24 ele estava mal, dormiu o dia inteiro, perdeu a data. E aí, no dia 25, quando ele acorda, né, é uma situação desastrosa. Ele perdeu a data de morte do Getúlio, de lembrança de morte de Getúlio. Agora ele vai ter que esperar até o próximo ano para tocar o plano, se o governo dele sobreviver até lá, ou aproveitar e renunciar nesse dia mesmo, que ainda está perto da lembrança da data da morte de Getúlio. E aí ele renuncia. Renuncia no dia 25 de agosto, um dia depois da data de comemoração, de lembrança, melhor dizendo, da morte do Getúlio. Né? Aguardando que houvesse uma mobilização popular, como houve no tempo de Getúlio, que o colocasse de volta no poder. Ele articulou isso meticulosamente, ele mandou o Jango, o vício dele,
numa viagem para China, um país comunista, vejam só como ele é, esse Jango, um comunista, está lá na China, e aí o vice-presidente está fora do país e ele renuncia, criando uma crise institucional, porque aqueles grupos que queriam há muito tempo o golpe veem nesse vazio de poder uma oportunidade de derrubarem a democracia, de assumirem o poder pela força. Por outro lado, ninguém saiu nas ruas para se mobilizar pelo Jânio. A população assistiu estarrecida, entre surpreendida e tirando sarro, né, né, a renúncia, né, do Jânio Quadros. A renúncia do Jânio, portanto, abre uma nova crise política. É agosto. Agosto acaba se tornando um mês que é considerado um mês de má sorte no Brasil, um mês agorento, um mês que nunca acaba, porque algumas das crises políticas mais importantes do Brasil, como a que levou ao suicídio de Getúlio e agora 61 de novo, marcam meses de agosto. Embora essa crise tenha sido uma crise artificialmente fabricada pelo Jânio, que escolheu a data para renunciar. E aí grupos conservadores, né, e parte dos militares tentam impedir a volta do Jango, do João Goulart, para o Brasil, para o vice-presidente, que ele é o presidente legítimo, democraticamente eleito. Na ausência do presidente, assume o vice. Mas se prepara um complô para quando o Jango, voltar para o Brasil, ele ser detido e preso. Aqui no Rio Grande do Sul, o Brizola é o vice, é o governador do estado. E o Brizola é, ao mesmo tempo, cunhado do Jango. É casado com a irmã do Jango. E o Brizola assume a resistência. Né? Ele chama a população, ele encampa, né, equipamentos de rádio das rádios da cidade de Porto Alegre, se entrincheira no subsolo do Palácio Piratini, do Palácio Governamental, e de lá ele vai comandar a Rádio Legalidade, né, onde ele se manifesta todos os dias defendendo o direito legítimo do Jango assumir como presidente da República, inclusive pela defesa com armas, né, da posse do vice-presidente como presidente. É o levante da legalidade, é um episódio histórico, que inclusive foi retratado no cinema há pouco tempo, embora com uma história fantasiosa e alguma coisa muito também exagerada, assim, não tanto na história do Brizola, mas de outros personagens que vão aparecer, de uma série de situações que a história caminha, ela acaba, né, tornando a legalidade um pano de fundo do que está acontecendo. Mas o Brizola resiste, ele chama a população a resistir. Né? E ele comanda a Brigada Militar, que é uma força militar expressiva nesse momento, e logo vai ganhar o apoio de militares do Terceiro Exército, que é um contingente muito importante do Exército Brasileiro, já que quase um terço dos contingentes militares estão aqui. Há uma ordem na base aérea de Canoas para que sejam, né, usados aviões de guerra para bombardear o palácio do governo do estado. Isso vai acabar acontecendo em 73 no governo do Chile, quando o palácio presidencial vai ser bombardeado. Isso já havia sido cogitado fazer no Brasil. E aí um dos oficiais no comando da base aérea, juntamente com outros jovens oficiais, furam os pneus das aeronaves e comunicam que as naves estão inoperantes, que eles não podem realizar essa missão. Ao mesmo tempo, uma população cada vez mais mobilizada pelos discursos do Brizola ocupa o centro de Porto Alegre como forma de resistir. Esse oficial que comandou a resistência na base aérea vai ser assassinado no segundo dia depois do golpe de 64, com um tiro nas costas dentro da base aérea, mas com uma alegação de que ele cometeu suicídio com um tiro nas costas, né, cometer suicídio. Há um impasse, o país pode caminhar para uma guerra civil, já que tu tem uma parte do exército e das forças armadas apoiando os golpistas, uma parte das forças armadas, né, apoiando a resistência, a legalidade, né? E aí tu tem, por exemplo, aqui que o comando da Marinha, né, ele, por exemplo, estava contra o Brizola, né, mas o comandante do Terceiro Exército aqui no Rio Grande do Sul acaba, né, apoiando o Brizola. E aí se busca uma solução que evitasse uma guerra no país.
Esta solução acaba chegando via parlamentarismo, um oportunismo, uma situação oportunista na qual uma parte dos golpistas cede a volta do Jango ao Brasil, desde que o país se tornasse um país parlamentarista, ou seja, onde quem vai nomear o governo é o Congresso, o parlamento nomeia o governo. E o presidente ele tem uma visão mais decorativa desse período, desse processo. O Brizola resiste, mas o Jango aceita como uma maneira de evitar tensão. O Jango é um conciliador, é um político moderado de direita, talvez muito moderado, mas à direita ainda, né? E né, o Rio Grande do Sul, enquanto está esperando a volta do Jango, assiste à mobilização das tropas, né? E aí tu tem tropas dos dois lados se mobilizando e isso acaba sendo minimizado por conta dessa solução parlamentar. Fotos no centro de Porto Alegre, das manifestações, chegaram a gravar um disco, né, com hinos da legalidade. Né? Campanha da legalidade, a legalidade é a posse do vice-presidente como presidente eleito. Né? Outros estados começam a aderir ao levante do Brizola e Pernambuco também, que vai ter o governo de Pernambuco, Miguel Arraes, se mobilizando. É 29 de agosto. O Jânio renunciou em dia 25, dia 29, 4 dias depois, o país está em crise. Com barricadas, por exemplo, na Praça da Matriz, aqui em Porto Alegre. E aí se chega a um acordo político no qual o Jango governará, mas ele não monta o governo. Ele é o presidente, mas quem assume o governo é o primeiro-ministro. Esse acordo também previa que em 1965, que seria o último ano, né, do governo João Goulart, nesse caso, em 1965 haveria um novo plebiscito haveria um plebiscito, não um novo plebiscito, haveria um plebiscito, que é quando a população é chamada a votar em uma proposta, e neste plebiscito se definiria se o país seguiria parlamentarista ou voltaria ao presidencialismo. Os grupos que tentaram derrubar o Getúlio e que agora tentam conter o Jango, como reformista que ele era, eles tinham interesse em voltar ao presidencialismo porque eles querem governar, eles não querem ser governados pelo parlamento, terem que negociar com o parlamento para governar. Então eles previram isso, né? O parlamentarismo seria algo completamente oportunista, vigoraria durante o governo do Jango, não dos outros, casuísmo. Caso, se por exemplo, se votasse pela volta do presidencialismo, e esses grupos todos iam fazer campanha para isso. O Tancredo Neves, lá do governo Vargas, com habilidade dentro do Congresso, ele consegue fazer um acordo político antecipando para janeiro de 63, praticamente 2 anos antes, né, o parlamentarismo. Em 6 de janeiro de 63, a população é mobilizada para votar, escolher entre um e outro. Uma parte dos grupos que apoiavam o golpe vão acabar defendendo a volta do presidencialismo, porque eles imaginam que quando eles assumirem o governo, eles se assumirem o governo, o próprio Lacerda tem interesse nisso, eles vão querer eles governarem, não vão querer serem limitados pelo parlamento. E com isso, né, por uma série de grupos diferentes, desde os grupos que apoiam o Jango até alguns grupos que apoiavam os golpistas, acabam mobilizando seus eleitores para votar contra o parlamentarismo. E o país volta a ser presidencialista. Foi uma jogada inteligente do Tancredo, porque, por outro lado, né, o, por outro lado, né, a situação caminhava de fato efetivo para a volta do presidencialismo. Mas aí o Jango teria plenos poderes. Por um período curto, mas seria plenos poderes. Aí é a metade, o segundo ano do governo dele.
na verdade, um ano, um pouco mais de um ano, não chega a um ano e meio, né? Agosto para janeiro de 63, agosto de 61, um ano e 4 meses e alguns dias, né? Mas ele ainda teria uma parte do mandato do governo. E aí o Jango, como ele é um reformista, ele tem um projeto para o país, um projeto que envolvia, né, fazer uma reforma agrária tímida, distribuindo terra, né, combatendo o grande latifúndio dos coronéis, do qual a UDN e uma parcela do PSD também representa. Né? E por conta disso ele vai defender um programa de reformas sociais, chamadas reformas de base, que envolviam, entre outras coisas, reforma na educação, reforma política, reforma econômica, reforma administrativa. Né? Há uma manifestação de apoio calorosa nas grandes cidades, mas a máquina do golpe começa novamente a se movimentar. Há muito dinheiro sendo mobilizado, sendo usado para financiar campanhas nas pequenas cidades e junto a grupos religiosos conservadores de que o Jango é um comunista, de que o Jango quer o comunismo, de que o Jango conta com apoio comunista, de que o Brasil caminha para um comunismo, para uma ditadura comunista, quando na verdade a reforma agrária é uma reforma capitalista, que, como eu já disse, Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha, Japão fizeram, por exemplo. Tu cria propriedade, né? Transforma a terra ociosa, aquela terra que é usada apenas de forma especulativa, em propriedade produtiva, né? Mas começa a haver uma conspiração mobilizando-se para impedir o Jango de governar. Em março de 63, em março de 64, desculpa, acontece o comício das reformas de Brás, o comício da Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Na qual se calcula que pelo menos 200 mil pessoas, talvez, participaram dessa manifestação em apoio às reformas. E a reação reage. O coronel Werner Walters, aquele senhor que estava no Brasil em 54, que comandou o golpe em 45, ele está de novo no Brasil, ele é adido militar da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, e ele está articulando grupos para conter o João Goulart. Nós estamos entrando em 64, o Kennedy já foi assassinado nos Estados Unidos e o Johnson, que é o vice, vai acabar comprando a ideia de um golpe no Brasil para conter o comunismo, né? Aquele discurso do comunismo, comunismo, comunismo. Aqui os jornais noticiam, né? 14 de março de 64, o comício foi um dia antes, no dia 13, né? Quando João Goulart decreta a desapropriação de terras, algumas áreas de terras, e encampa refinarias. Né? Ou seja, o Getúlio tinha nacionalizado o petróleo, mas grande parte do petróleo ainda estava sendo refinado por empresas estrangeiras. Tu tem o petróleo, mas tu tem que entregar ele para ele ser beneficiado. E o Jango defendia agora a encampação dessas refinarias. A luz vermelha se acende de novo. Tem muito dinheiro no meio dessas indústrias petrolíferas para financiar conspiração. Outras empresas também vão acabar dando dinheiro para financiar essa conspiração. Né? Mas os grupos petrolíferos são os mais interessados em conter, né, a política autônoma do Brasil nesse momento, agora que o governo tem poderes. Né? Era um tempo de mudanças, né? Como eu disse. Né? O Brasil estava começando a ter um crescimento econômico, tem um projeto de reformas de base, e aí tem uma oposição financiada, né? Criada também muito pela Embaixada dos Estados Unidos. O embaixador é o Lincoln Gordon, e ele mandava constantes relatórios para o governo dos Estados Unidos denunciando a influência comunista soviética sobre o Brasil, que é um delírio, que é uma manipulação completa. Nós vamos ver, né, num documentário que está no YouTube, O Dia que Durou 21 Anos, esses documentos, essa movimentação toda dos Estados Unidos para conter o governo do Jango. E aí começa a alertar parte da população mais conservadora sobre o medo do comunismo. O comunismo vai tomar o meu iPhone, essas coisas que a gente ouve hoje, né? O Brasil jamais vai virar Cuba, né?
E aí começam manifestações financiadas por setores muito conservadores, que vão se dizer pessoas ligadas à família e a Deus, a marcha da família com Deus, né? E aí vão defender, né, comunismo não, né, e outras manifestações que vão aparecer nessa época, né? O Brasil nunca vai virar Cuba. Uma outra coisa que apareceu muito nessa época era uma frase: o gigante acordou, que vai aparecer de novo naquelas manifestações de julho, não as de junho, de julho de 2013, né? O Brasil não vai ser uma nova Cuba, então há aquela paranoia permanente, né, de que o Brasil é um satélite de Cuba, um país que tem muita dificuldade econômica por conta do bloqueio que sofre, ou, né, se não um satélite de Cuba, é um país que caminha para ser uma nova Cuba. Os Estados Unidos têm um discurso de o efeito dominó conter, né, as influências do comunismo na região, e se Cuba se tornou comunista, outros países podiam se tornar, eles têm que impedir novas Cubas, é o discurso deles para, né, enfrentar a autonomia dos países latino-americanos. Manifestações da família com Deus, verde e amarelo, sem foice nem martelo, né? Queremos governo cristão, né? Coisas assim que tu via na época já, né? Manifestações desse tipo. Liberdade, né? E aí uma águia, né, sentada sobre uma cruz. Aproximadamente 150 mil pessoas participam dessas marchas em São Paulo, mas uma parte da imprensa que apoia a desestabilização do governo vai inflar os números para 500 mil. 500 mil pessoas marcham contra o governo em defesa da família e de Deus, a marcha da família com Deus pela liberdade, mas que pedia a ditadura, né? E aí começa a Operação Brother Sun, né? Que é uma operação que vai ser comandada pelos Estados Unidos, preparando o golpe, na qual eles vão mandar uma esquadra militar para o Brasil, para desembarcar no Brasil. Os Estados Unidos têm uma estratégia que eles aplicavam na Ásia, que era dividir os países em dois: um Vietnã do Sul, um Vietnã do Norte, uma Coreia do Sul, uma Coreia do Norte, e eles enviam uma esquadra para o Brasil para desembarcar no Brasil e, através desta ação, dividir o país em dois também. Eles pretendiam ocupar o norte e o nordeste, né, e deixar o sul para os generais ligados a eles administrarem. É preciso informar que, como na época do governo Vargas, a grande maioria dos militares, dos oficiais, não são golpistas, não apoiam esse tipo de aventura. Eles vão ser vítimas do golpe. O golpe não é um golpe militar, é um golpe que tem militares, né, no qual a Embaixada dos Estados Unidos articula estes militares através do Werner Walters, coronel Werner Walters, né? E aí é mandado uma esquadra para o Brasil. O plano do golpe era acontecer em abril de 64. E a esquadra militar dos Estados Unidos chegaria no dia seguinte. Eles embarcam 100 toneladas de munição leve, gás lacrimogênio e outras munições para interferência contra massas, para contenção de massas. Eles vinham para desembarcar. Nós poderíamos ter assistido uma intervenção direta com um porta-aviões para realizar ataques aéreos, suportes aéreos, porque eles têm receio de que os golpistas brasileiros não tenham força militar para conter, né, a ação em favor da democracia, em favor dos militares democratas. Mas o receio do Jango, do João Goulart, como aconteceu em 61, quando ele aceitou o parlamentarismo, o receio dele em incitar o país a uma guerra civil acaba levando ele a não resistir. E aí o Congresso brasileiro acaba tomando o poder. Na ausência do presidente, na ausência do vice, que agora era presidente, o presidente da Câmara tomou o poder, declara vaga a presidência da República. Tomou o poder, e com isso há um presidente oficialmente no país, um presidente constitucional, e aí os militares leais à democracia vão acabar, né, aguardando o desenlace, porque, né, o presidente se afasta e um congresso nomeia um novo presidente, embora o Jango ainda não tivesse saído do Brasil. Depois ele sai do Brasil. E aí é uma repressão feroz contra milhares de oficiais no Brasil, né?
contra oficiais que comandavam a marinha, o exército, a aeronáutica, almirantes, brigadeiros, generais, majores, coronéis. Cerca de 3 mil militares são presos, oficiais, alguns são mortos, outros têm familiares mortos, né? A esquadra, né, partiu do Caribe, né? O objetivo oficial era uma viagem até o Uruguai, mas na verdade eles vão se deter em São Paulo, eles vêm para Santos. A ideia era desembarcar em Santos, né, e realizar pelo menos operações nesta região, enquanto os golpistas tentariam, né, conter a resistência nessa região. Só que aí um militar, o general Mourão Filho, não esse Mourão que está aí, um outro Mourão, ele se antecipa, né, e em 31 de março ele sai de Juiz de Fora, Minas Gerais, com uma coluna militar, pretendia ir para o Rio de Janeiro para tomar o poder. E militares leais ao presidente, né, pedem autorização para dizimar com essa coluna do Mourão, usando aviões de combate. O Jango não autoriza, ao contrário, ele vem para o Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, ele acaba se convencendo de que ele não ia comandar o enfrentamento e sai do país. A ditadura foi corrupta, a ditadura foi, né, governada de forma completamente incompetente, destruiu a economia do país, né, e a corrupção já começa quando o comandante Cruel, né, que era comandante do 2º Exército, São Paulo, né, quando ele acaba, né, sendo cooptado, né, por golpistas, ele que era até então oficialmente defensor da democracia, da legalidade, e ele acaba sendo cooptado por uma mala de dinheiro, né? Na verdade são 6 malas, denunciam um coronel que era a ordenança dele, coronel Erimar, né? E eles compram a lealdade dele e ele adere ao golpe, né? Então São Paulo não resiste, o Rio Grande do Sul desiste porque o presidente sai do país, o Rio de Janeiro era controlado pelos golpistas, né? O comandante dos fuzileiros navais do Rio de Janeiro, o almirante Aragão, é preso, que era uma força de resistência. Eles começam a desmantelar os mecanismos de resistência, né? Existem depoimentos, né, desse coronel, tem aqui ó, o link no YouTube, vocês podem procurar, tá? Por aqui, param o vídeo, anotem e copiem, né? E aí vocês podem procurar, porque, né, as denúncias, né, de que já a corrupção já começou antes do golpe, né? E também há documentários, há 5 documentários no YouTube chamado Militares da Democracia, que conta a história dos militares que não eram golpistas. E vocês ficam impressionados com a quantidade. Eles são centenas de oficiais que dão depoimentos nessas várias horas de documentário, contando a história deles e de outros, né? Mas foram vítimas do golpe, né? O golpe também vai servir para isso, vai eliminar do poder, vai eliminar de dentro das Forças Armadas uma série de oficiais, inclusive o mais famoso herói de guerra do Brasil, que é o brigadeiro Rui Moreira Lima, que se destacou como herói de guerra na Segunda Guerra Mundial, né? E que por conta de não apoiar o golpe vai ser perseguido, afastado, né? E que vai se tornar uma das vítimas da ditadura. Nós vamos ver na sequência no YouTube, recomendo para quem estava acompanhando o vídeo, né, o documentário Dia que Durou 21 Anos, ele está na íntegra no YouTube e ele vai mostrar para vocês, a partir de documentos e gravações feitas na própria Casa Branca, a participação dos Estados Unidos no golpe. Né? Com a chegada do golpe, né, em 2 de abril de 64, o golpe acontece entre 31 e 1º de abril, em 2 de abril de 64, a esquadra militar dos Estados Unidos chega ao Brasil, mas os golpistas já haviam controlado a situação. Agora era a hora de reprimir, né, os democratas, as forças que defendiam a democracia. Embora a história do golpe ainda está começando, porque lá vai ter muitos caminhos depois, há uma divisão entre os golpistas, né? Nem todos tinham um plano de ficar por 20 anos no poder, alguns achavam que eles tinham que fazer uma
intervenção cirúrgica no país, e por conta disso também entre os golpistas vai haver dissidências. E os setores favoráveis a uma longa ditadura, com repressão feroz e brutal, vão acabar predominando durante parte desse período.